Boa noite, igreja, das paz. Louvor, muito obrigado. Espero que vocês sigam daqui a pouco. Pessoal, é um prazer estar vivendo isso que o Senhor tem proporcionado para a gente. Eu confesso que eu não esperava estar vivendo tudo isso. Esse ano começou bem acelerado as coisas para a gente. Eu que fui muito de me manter no... Eu não tenho problema de ficar nos bastidores, mas esse ano as coisas começou diferente. Começou com uma voz audível no meu quarto. Por volta de 4h30 da manhã, eu escutei uma voz me chamando pelo nome, de uma forma que eu nunca esqueci, que eu nunca ouvi. Alguém chamou meu nome daquela forma. E de tudo que eu tenho vivido assim, que eu tenho presenciado das coisas que Deus tem feito na minha vida, na minha família, através da minha mãe ali também, eu não posso dizer não. É uma coisa que eu coloquei na minha cabeça que eu não vou retroceder. Por gratidão àquilo que o Senhor já fez na minha vida, entendendo que de um propósito que Deus tem a cumprir na minha vida, porque tudo se encaminha para isso. Deus tem falado sonhos, Deus me mostra o sonho e vem uma palavra. Deus me mostra um sonho e alguém vem e traz uma palavra. Eu penso uma coisa em casa, quando eu chego no rema, uma palavra direcionada a isso. Então eu digo, então eu não posso mais fugir. Quando eu acho que com poucos meses, no ministério, a irmã Tatiana me fala de um chamado. Eu devo até pedir um pedido de perdão, porque eu ignorei ela totalmente. Mas ali é porque eu estava totalmente imaturo, fugindo, mas hoje eu não posso mais fugir daquilo que Deus tem para mim. Eu queria aqui apresentar minha mãe, essa senhora ali de oração. Gente, essa mulher ela é uma benção, uma mulher que eu nunca atrevi a desobedecê-lo. Eu vim ver o joelho dela, eu acho que eu tenho uns 30 anos já. E quando eu olho para o joelho dela, ela sempre usa as roupas longas. E eu percebo o joelho dela, aquele escalo. E eu achei estranho, eu digo, mãe, o que é isso no joelho da senhora? E ela disse, meu filho, aqui é de orar por vocês, pela vida de vocês. E eu, primeiramente, assim, eu agradeço a Deus e agradeço muito a ela. Que se hoje eu estou vivo, pelas coisas que já aconteceram comigo, se eu estou vivo, é pelas orações daquela mulher. Eu vou contar um rápido testemunho, porque as coisas boas a gente tem que compartilhar com os demais, né? Eu estava ainda no exército ainda e a gente tirava serviço com o FAL 762. O pastor Cristiano gosta de arma, ele sabe o calibre, né, pastor? Aí, por volta ali das 8h30 da noite, mais ou menos às 8 horas, eu fui fazer um manuseio na arma e fiz um manuseio errado. Era para mim expelir a munição que estava na câmera. Eu fui dar um golpe de segurança, só que eu esqueci de tirar o carregador. Eu levei foi a munição da arma para a câmera. E engatilhei a arma. Quando eu vi a besteira que fiz, eu saí da guarita para dar outro golpe de segurança para retirar aquela munição. Só que eu ia com a arma aqui na mão, e na guarita tinha um pequeno batente. Eu tropecei com sono, a arma caiu. Ela caiu, era uma arma grande assim, ela veio diretamente para meu peito, para meu tórax. Ela encostou mais ou menos aqui. Pelo natural, aquela arma ia disparar e ela me partiria no meio. Pelo natural, né? Só que eu não entendi aquilo no momento, eu fiquei me tremendo, porque eu sabia do risco que eu corri. E quando eu peguei a arma, dei o golpe de segurança, tirei a munição, fui para a reserva de armamento tirar o plantão. Quando eu cheguei lá, eu tirei o carregador da arma, a arma sem a munição, engatilhei do mesmo jeito, bati 5 vezes no chão e a arma disparou as 5 vezes, sem munição. E eu entendi como essa arma não disparou. E quando foi no outro dia, eu estava na companhia, a minha mãe liga para mim. Wilson, meu filho, eu estava lá ligado para mim. Wilson compareceu na sargento de ação e eu pensei, é alguma punição por causa da arma. Que um vacilo desse aí era punição bravo. E eu cheguei lá, telefone para você, era ela. Wilson, está bem contigo? Eu digo, mãe, estou bem. Ele está falando a verdade? Eu digo, estou bem, mãe. Ela disse, não, aconteceu alguma coisa. Eu disse, não, mãe, estou bem. O que foi? Ela disse, ontem eu estava de joelho orando por ti.
e vi uma sepultura, tu caindo dentro da sepultura. E a mão de Deus te tirou de dentro da sepultura. Então, se eu sou vivo, primeiramente a Deus e agradeço a ela. E eu queria deixar um conselho, nós pais, não deixa de orar por nossos filhos. Oramos por nossos filhos, que a oração, ela, a intercessão, ela curte efeito. E aqui é só um testemunho, que se eu fosse contar os testemunhos dessa mulher, eu não, talvez 2 horas, 3 horas não era suficiente. E filhos, obedeçam aos pais. Como estamos falando de doutrina, de firmeza doutrinária, filhos, obedeçam aos seus pais. Isso é bíblico, é um mandamento com promessa. Quando o pai repreender, receba com amor, porque ele foi Deus que instituiu ele. Ele colocou nossos pais como autoridade nas nossas vidas e nós temos que obedecer. E se eu vivo o que eu vivo hoje, é por causa da minha obediência a ela, que ela está de prova, eu nunca desobedeci. Amém. Amados, o tema que o nosso pastor sentiu no coração, que Deus colocou no coração do nosso pastor para esse mês, foi a respeito dos valores do ministério. E nós sabemos que nós estamos num ministério que é muito tranquilo, você fazer parte desse ministério. Eu cheguei aqui muito religioso. Quando eu cheguei, eu só vi essa parede. Eu não vi mais nada. Mas, com o passar do tempo, no primeiro culto, eu já comecei a me sentir à vontade, vi um segundo culto, e eu vi a forma que esse ministério trata a palavra. O zelo que esse ministério trata a palavra de Deus. E eu comecei a meditar, comecei a ouvir a palavra, e comecei a ver que a parede, porque o irmão dança, porque o irmão pula, porque o irmão corre, não tem nada a ver com a doutrina da palavra. Quando a gente fala de firmeza em doutrinária, nós estamos falando de se manter firme, constante, convicto nos princípios da palavra, que é o nosso manual de fé e prática. Não queremos dizer que com isso a gente pode vestir qualquer roupa, podemos andar de qualquer forma. Não, mas a palavra, aqui a gente não vai proibir ninguém de fazer nada, mas a palavra, a gente se prega a palavra, e a palavra é quem vai convencer. A palavra é quem vai transformar. A exposição da palavra é quem nos transforma. Não é o homem quem proíbe. Quando eu sou forçado a fazer algo, eu faço hoje, mas amanhã eu volto a fazer aquilo. E quando você é convencido pela palavra, a palavra você faz e deixa. Eu citei um exemplo aqui. Quando nós iniciamos uma construção, a primeira coisa que nós se preocupa é com o quê? O alicerce, a fundamentação, os fundamentos. A fundamentação da construção é quem vai dar firmeza o prédio, a casa. Tanto no tempo bom, como no tempo ruim, no tempo de tempestade, no tempo de ventos. Aquela construção bem edificada, ela não vai correr risco, ela não vai correr perigo, porque ela foi bem alicerçada. Assim a nossa vida espiritual, como nós estamos alicerçados na palavra, quando nós estamos firmes na palavra, quando nós estamos fundamentados, pode vir o tempo que for, pode vir tempo bom, tempo ruim, mas nós vamos ter base na palavra. Porque não é porque nós somos crentes, que nós estamos na igreja, que nós não passaremos por momentos difíceis. Nós passaremos, a palavra diz. Só que a palavra diz, passarás, né? Ela não diz que nós ficaremos. E quando nós estamos alicerçados, vai vir um tempo difícil. Mas nós não vamos se preocupar, porque nós já sabemos que a palavra já garante que nós passaremos. Então a gente não vai se prender ao tempo difícil. A gente vai se prender ao resultado que a palavra nos dá, que é passar pelo tempo difícil. O texto básico que eu escolhi não, o Espírito me deu para essa ministração, está lá em Atos 2:42, que ele fala o seguinte: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor.
e muitas maravilhas se fazia pelos apóstolos. Eu peço perdão, não esperei vocês procurar, mas todos encontraram? Eu vou repetir. Atos 2, 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor. Eu queria voltar um pouco aqui ao ministério de Jesus. Quando Jesus ele inicia seu ministério terreno, ele inicia só, mas logo ele escolhe os 12 discípulos. E ali os discípulos de Jesus, por onde Jesus andava a todo tempo, ele estava com ele. Ele estava com os discípulos. E ali eles viam e ouviam tudo que Jesus falava e fazia. E nós podemos ver ao longo dos evangelhos que era uma preocupação de Jesus estar instruindo eles, estar orientando, estar corrigindo. Tinha hora que Jesus era mais amoroso, mas em outras horas a gente pode ver que Jesus engrossava o discurso. Jesus repreendia com firmeza. E o tempo vai passando e quando chega mais perto ali do ministério de Jesus aqui na terra, Jesus começa já a adverti-los, a orientar sobre a sua morte, mas também ele já começava a falar da ressurreição. Ele falava, o Filho do Homem haverá de sofrer, o Filho do Homem haverá de ser insultado, o Filho do Homem haverá de morrer, haverá de padecer, mas ele falava que o Filho do Homem ao terceiro dia ressuscitaria. E ali acontece que os discípulos ficam até um pouco apreensivos, mas acontece o que Jesus falava. A gente pode ver uma preocupação de Jesus sempre estar orientando os seus discípulos. Está ensinando, mostrando para ele como ele ensinava, como ele pregava, como ele tratava a palavra. E ali Jesus morre, e a palavra nos diz ainda que Jesus passa 40 dias em aparições aos discípulos. Ali a gente via que Jesus ele tinha aquela preocupação que os discípulos confirmassem o que ele falava e o que ele passou. E a questão da ressurreição. Ele disse, eu vim, eu ensinei, eu morri, mas eu ressuscitei. E ele passava ali sempre, ele passa 40 dias aparecendo aos discípulos. E a gente vê lá que Tomé não acredita, mesmo vendo Jesus, Tomé é incrédulo, mas Jesus disse, olha para minhas mãos. Vocês estão vendo os furos, os cravos, você está vendo os cravos. E a partir dali, que Jesus fazia questão deles ter convicção. Eu morri, mas eu voltei, mas eu ressuscitei. E em uma das últimas aparições de Jesus, Jesus disse, fiquem em Jerusalém, até que se cumpra a promessa do meu Pai. A promessa que Jesus já tinha falado antes, que era o batismo no Espírito Santo. E ali acontece o batismo. E mais na frente, no mesmo capítulo, lá pelo versículo 44, mais ou menos, Pedro, cheio do Espírito Santo, Pedro faz um discurso. E a Bíblia fala que quase 3.000 pessoas se convertem a Jesus. Então nós podemos ver que começa com Jesus, vem 12 discípulos, tem uma reunião com 120 pessoas e depois vem uma pregação e 3.000 pessoas se convertem. Mas algo que me chama a atenção é quando diz perseveraram. Começa com 1, aumenta para 12, 120, 3.000, mas eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam no que Jesus ensinou, não foi mudado. E a palavra diz que sinais e maravilhas se fazia por intermédio dos apóstolos. Mas fazia por quê? Porque eles perseveraram. Eles não mudaram o que Jesus ensinou. E hoje nós se falamos muito em sinais, nós se falamos em maravilhas. Nós dizemos, Jesus falou que nós vamos fazer obras maiores do que a deles. Mas nós estamos perseverando na doutrina? Nós estamos perseverando na comunhão, no partir do pão, nas orações. Irmã senhora, eu estava estudando essa ministração e eu faço um compromisso com a senhora. Agora eu vou vir para as orações. Agora eu vou
O trabalho vai até 4h30. 5h30 eu vou estar aqui nas orações com a senhora. Eu estou falando em público aqui que é um compromisso que eu estou fazendo. Porque não tem como nós, igreja, nós perseverar, nós avançar, nós alcançar os 10%. Se nós não perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Quando eu falo em doutrina, quando a Bíblia fala em doutrina dos apóstolos, a Bíblia fala em permanecer naquilo que foi ensinado desde o início. Permanecer nos ensinamentos do Senhor Jesus, que é os fundamentos da nossa fé. Quando a Bíblia fala em comunhão, ela fala em comunhão com os irmãos, a unidade entre os irmãos. Partir do pão, a Bíblia está falando comunhão com meus irmãos, mesmo que não seja professo da nossa fé, mas nós temos que ter comunhão, um relacionamento com eles. Porque como se nós não tivermos relacionamento com pessoas que não sejam da nossa fé, como nós vamos alcançar eles, né? Não quer dizer que nós temos que partilhar dos seus atos, dos que eles fazem, mas nós temos que ter relacionamento com essas pessoas, para que eles possam ser alcançados através da nossa vida. Quando a Bíblia ele fala aqui, perseveraram em oração, relacionamento com Deus, relacionamento espiritual, que é quem nos mantém de pé, o nosso relacionamento com Deus. Não há como a igreja avançar, não há como a igreja se manter firme, se ela não prevalecer nessa doutrina. Não em doutrina de homens. Não que o homem diz o que você faz ou deixa de fazer, mas na doutrina dos apóstolos, nos fundamentos da igreja de Cristo. E quando a Bíblia fala também aqui, e perseveraram, e toda alma havia temor. Não estava falando de medo. Não porque tinha medo, não, porque eles viam o que aconteceu. Eles acreditavam no que era pregado, no evangelho que era pregado, e eles viam o que estava acontecendo. Então eles tinham temor, eles tinham reverência. Eles acreditavam naquilo. E a Bíblia fala que a partir daí, após eles permanecer, é que os sinais aconteciam. Mas nós podemos ver que com o passar do tempo, mesmo a igreja avançando, começa a surgir várias doutrinas. Começa a surgir doutrinas com o objetivo de enfraquecer as verdades do Evangelho, com o objetivo de colocar dúvidas. E a gente vai ver uma preocupação dos apóstolos Pedro, Paulo e João em escrever epístolas doutrinárias, orientando o povo de Deus em relação a essas doutrinas. Em Colossenses 2:8, Paulo escreve, Colossenses 2:8, tente cuidado para que ninguém o faça presa sua, por meio de filosofia e sutilezas, segundo as tradições dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Aqui o apóstolo Paulo escreve aos Colossos e faz uma dura alerta, né? Uma forte alerta contra os falsos ensinos que estavam ameaçando a igreja. Quando ele fala em filosofia, ele está falando mais ou menos de ideologias humanas, que aparentemente inteligentes, mas que se opõem e afasta da verdade revelada por Deus. Vãs sutilezas, argumentos sofisticados, mas que são vazios da verdade espiritual. Tradições do homem, costumes, cultura religiosas que colocam a autoridade do homem acima da palavra de Deus. Aqui algo me chamou a atenção, essa palavra vã sutileza, argumento sofisticado, mas que são vazios de Deus. Que é o que a gente vê hoje. Igrejas lotadas. De pessoas com argumento que quando você observa, com uma grande capacidade de persuadir, mas que quando você vai para o fundamento da palavra são vazias. Não tem verdade. E nós, como igreja de Cristo, nós temos que ficar alerta em relação a isso. Nós temos que se prender à palavra de Deus. Tradições dos homens, costumes culturais e religiosos, que colocam a autoridade do homem acima da palavra de Deus. Isso é coisa que a gente vê, eu percebo desde menino. E isso só aumenta. Aqui Paulo enfatiza que tais coisas não estão alinhadas com a doutrina de Cristo.
Eu queria falar para vocês de duas doutrinas que tem na Bíblia. A Bíblia descreve o que mais a gente vê hoje em dia, que são doutrinas de demônios. Doutrinas de demônios, que são descritas como ensinos enganosos, que contrariam a verdade da palavra de Deus, que são inspiradas por demônios com a finalidade de desviar as pessoas da verdadeira fé. Promovem mentiras sobre Deus, encorajam a prática contrária à palavra. E também tem aqui em Timóteo 4:1, que ele escreve: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganosos e doutrinas de demônio. Quando a gente vê essa palavra aqui desse versículo, apostatarão da fé. Aqui o apóstolo Paulo está falando que significa aquelas pessoas, muitos quando falam que apostataram da fé, eu já vi ensinamento que diz que aquelas pessoas que estão na igreja e por algum motivo elas se chateiam, se entristecem e saem da igreja. Mas não, aqui quando a palavra fala se apostatar da fé, são pessoas que estão na igreja, conhecem a verdade da palavra e por algum motivo eles se envolvem com essas doutrinas e deixam de crer nas verdades bíblicas e passam a crer na verdade nessas doutrinas. Algo me chamou a atenção porque eu tive um tempo que eu praticamente morri por causa disso. Olha a importância da gente não estar dando ouvido a essas coisas. Eu praticamente morri porque eu não tinha um bom fundamento e eu comecei a assistir vídeos de ensinamentos e eu comecei a questionar aquilo. E quando eu fui da fé, eu estava dando mais crédito àquilo. Eu não tinha vontade de ir para a igreja. Eu tomei um abuso até do pastor falar, eu não gostava de ouvir. Eu não queria servir, estava aqui o irmão Jonas ali, que era o líder de louvor, me colocava nas escalas, quando ele me procurava, o lugar mais limpo, eu nunca aparecia. Porque eu comecei a dar ouvido a isso, e eu entendia que ali estava errado. Então é importante que a gente permaneça na palavra, na doutrina da palavra. Muitas vezes a gente quer pegar aquilo que está errado, assistir para comparar com a verdade. Mas é onde a gente vacila, porque se você não tiver um fundamento, aquela mentira vai te convencer. Aquele ensino errado vai te convencer. Então nós não precisamos estar fazendo esse tipo de comparação, nós temos que se encher da palavra. É ler a palavra, se estruturar na palavra, que quando esse ensinamento chegar, a palavra vai recusar. Porque você conhece a verdade, não precisa você se preocupar com eu vou assistir isso aqui para me ver se é de acordo com o que a minha igreja prega. Não, tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Estando de acordo com a palavra, então você não se preocupa. Então eu ia fazer um pequeno demonstração, mas eu não trouxe. Se você pegar um copo aqui e coloca 70% de água nele, ou 50%, pode completar de óleo. E ali você pode colocar o tanto de óleo que você quiser. Aquela água ela não cede o lugar dela para o óleo. Aquele óleo ele vai derramar, mas a água não se mistura, porque aquele lugar que ela tomou no copo, ela diz, é meu. É igualmente nós, quando nós estamos expostos à palavra de Deus. Pode chegar a verdade que for, a palavra diz, aqui eu já tomei de conta. Esse lugar aqui é meu. Então a mentira automaticamente ela se desfaz. Então não precisa nós se expor a ensinamentos errados. Vamos se expor à palavra, aos fundamentos da palavra e perseverar, né? Eu fiz aqui uma pergunta, como obter, como estamos falando de firmeza doutrinária, como obter a firmeza doutrinária? A base da firmeza doutrinária é ouvir a palavra, meditar na palavra e praticar a palavra. Não adianta eu estar aqui na quinta e no domingo ouvindo, mas eu não pratico, eu não medito. O que vai me trazer o crescimento, o fortalecimento, o conhecimento é ouvir, meditar e praticar. O ouvir é o início. Deixa eu ver bem aqui eu...
Ouvir é o primeiro passo, mas quem vai trazer o entendimento e o crescimento e a firmeza é a meditação e a prática. Tiago 1:22, ele escreve: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. Aí, como eu falei, não adianta vir à igreja, quinta e domingo, e se tornar apenas ouvinte. Nós temos que ser praticantes da palavra. Quem vai trazer a mudança, quem vai trazer a transformação é quando nós praticamos a palavra, é quando nós meditamos. A meditação da palavra é quem vai nos confrontar com aquilo que é errado. É quem vai fazer a mudança de comportamento. Eu estou aqui, tudo bem, é um lugar bom. Só em eu estar aqui eu estou dando o primeiro passo, mas eu tenho que me acostumar. Eu vim, eu ouvi, mas agora eu vou meditar. É ensinado aqui, chega em casa, medita. Quanto mais tu medita, a palavra vai tomando de conta de ti e tu vai praticar. Vai chegar um ponto que, aí tu, de tanto tu praticar, tu vai começar a falar. Aí quando tu começa a falar, a doença já não vai ter mais espaço. O demônio vai aparecer perto de tu, ele não vai ter mais espaço. A dúvida não vai ter mais espaço, porque tu ouviu, tu meditou, tu praticou e agora tu está falando o que tem dentro. Porque a gente só expressa o que tem dentro. E se nós temos dentro a palavra, só vai sair palavra. Em qualquer situação da vida, pode ser na alegria, na tristeza, no momento difícil, mas a palavra ela vai sair a todo momento. E quando a palavra sai, aí as coisas transformam. Ali está meu exemplo ali de palavra. Eu sempre uso ela, gente, não tem jeito. Eu vejo na administração, irmandade pegando no pé do pastor de vez em quando aqui, eu sempre uso ela. Porque ali foi quem... Eu não tinha o costume de ler, mas ela foi minha base. No momento difícil que a gente passava, a gente chegava, eu vinha da roça, e às vezes em casa faltando as coisas, o alimento, e ela lá cantando: felicidade é ir morar numa cidade onde tem paz e verdade. E ali eu chegava, eu me fortalecia. Não tinha, faltando tudo, mas eu tinha ela como base, firmada na palavra, nos alicerces da palavra. Às vezes chegava morto de cansado, ela, vamos para a igreja, para a oração. Eu chegava lá, ela me disse: mas mãe, eu passei o dia na roça. Vamos, chegava lá, eu me ajoelhava no banco, dormia a oração todinha. Quando precisava o porteiro me chamar, mas ela levava. E essa insistência dela, de nos levar, de nos ensinar, me fez aprender. Lá em Tiago 2:21, fala o seguinte: despojando de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Acolhei com mansidão. Muitas vezes nós queremos receber apenas a palavra que nós gostamos. Eu mesmo, na verdade, cada um tem seu direito, tem seu gosto, que diga. Uns gostam daquela palavra que te faz correr, pular. Outros gostam daquela palavra mais de ensinamento. Outros gostam da palavra de doutrina. Daquele jeito que eu gosto, todas elas eu gosto, mas eu gosto da firmeza. Eu acho que em casa, minha esposa tem hora que ela olha e diz: mas ele é duro, eu gosto da firmeza. Mas quando a palavra diz acolhei com mansidão, nós temos que acolher, não é a palavra que nós queremos ouvir, mas é aquela palavra que nos faz crescer. É aquela palavra que nos fundamenta. Eu vi o pastor Cristiano um dia ministrando aqui sobre o GPS. Aquela palavra que tu corre, que tu pula, que tu joga a cadeira para um lado é boa, você se alegra, você se anima. Mas quem te tira da rota errada é a palavra de correção. É a palavra de correção, é aquela palavra que te confronta. Não é o ministro que tu gosta, não é o tipo de música que tu gosta. É a palavra que tu está precisando. Quem vai mudar a tua forma de agir, a tua forma de proceder, é a palavra, é tu acolher a palavra. A palavra, quando nós falamos de acolher, né, significa guardar. Pegar essa palavra
proteger. Mas como proteger a palavra? Muitas vezes nós estamos aqui, nós escutamos uma ministração, um louvor, mas quando nós chegamos em casa, nós faz o quê? Fazemos o quê? Muitas vezes nós colocamos um filme de tiro. Graças a Deus eu não faço mais isso. Após os meus meninos nasceram, antes eu gostava, eu não assisto mais novela em minha casa, graças a Deus. Não sei qual o ano que foi ligado uma TV em casa, uma novela. Mas muitas vezes nós escutamos e quando nós chegamos em casa vamos para o Instagram. Muitas vezes nós vamos direto para o TikTok. E nós não meditamos na palavra. Aí nós não estamos cuidando da palavra. Porque nós escutamos aqui, mas quando chegamos lá nós vamos para quê? Essas outras coisas que nós vamos escutar, vamos dar ouvido, ela vai tirar aquilo que nós... Ela vai tomar o lugar daquilo que nós aprendemos aqui. Por isso que aqui orienta. Acolhei a palavra. Cuida da palavra que tu ouviste. Porque senão se torna só perca de tempo. E quando tu acolhe a palavra começa a mudar em tua vida. Aqui em Mateus 13:1, Jesus fala das três, na parábola do semeador, Jesus ele fala de três sementes. A semente que caiu entre pedras, a semente que caiu entre espinhos e a semente que caiu em boa terra. Eu vou... Mateus 13:1. Eu vou ler apenas a parte da explicação que Jesus fez aos discípulos quando eles não entenderam. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano e das riquezas, do engano e da riqueza, a sufocam, tornando infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Nós podemos ver que a gente vê na igreja, muitas pessoas elas chegam na igreja, elas se animam na igreja, elas fazem discipulado, tem muitos que até servem, outros vão para o rema, começa o rema, conclui o rema, mas você vê que essas pessoas, muitas vezes elas estão ali com o tempo, por qualquer coisa, o que é que elas fazem? Se afastam da igreja. Porque muitos se sentem entristecidos com a palavra de alguém, outros se sentem entristecidos com o comportamento de alguém, outras porque simplesmente os prazeres do mundo lhe chamou a atenção. Por que isso acontece? Porque não acolheu a palavra. Porque o seu coração não estava sendo a terra boa para receber essa palavra e deixar que a palavra frutifique. Nós temos que receber essa palavra e deixar que nosso coração tem que ser como essa terra boa, receber a palavra e deixar ela frutificar na nossa vida. Porque quando essa palavra ela começa a frutificar, é onde ela traz a mudança, é onde ela traz a firmeza. E aquilo que se eu fazer errado, algo de errado, a palavra vai frutificar. Ela vai me questionar e eu vou parar de fazer. Se eu mentir, eu não minto mais. Se eu roubava, eu não roubo mais. E quantas pessoas aqui tem aqui que o mundo nem valor dava, mas porque deixou a palavra frutificar, porque guardou a palavra com avidez, que nem o apóstolo Paulo descreve. O apóstolo Paulo ele diz que ele falando dos crentes de Bereia, ele disse que os crentes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Porque eles ouviam a palavra com avidez. Eles ouviam e examinavam a Escritura dia após dia. Quando o apóstolo Paulo fala avidez, ele está dizendo, eles ouviam e eles
pegavam a palavra com atenção, com entusiasmo. Eles eram ansiosos para ouvir a palavra. E é assim que nós temos que ser. E quando nós recebemos essa palavra, como essa terra fértil, essa terra boa, essa palavra começa a fazer efeito, nós começamos a frutificar. E nós sabemos que toda árvore que frutifica, não fica só em você. Lá em casa tem um pé de abacate que quando ele começa a dar frutos, nós começamos a distribuir para a família, começa pela família, vizinha, aquele leva para a escola, leva para a mãe dela, para todo canto. E assim é a palavra quando ela começa a frutificar na nossa vida. O efeito dela não é só para nós, não. Ela acompanha primeiro a nossa família, ela acompanha a nossa vizinhança, ela acompanha o nosso trabalho. E é onde nós passar, o efeito da palavra vai causar. Alguém vai ver aqui, irmão Vinícius era assim, mas hoje ele é diferente. Aquele era assim, mas hoje era diferente. Cristiano era um cara enjoado, que nem muitos deles. Eu mesmo ia jogar videogame lá e dizer, cara ruim. Mas a palavra chega e transforma. Entendeu? Isso é quando nós damos lugar para que a palavra frutifica na nossa vida. E onde a gente chegar, essa palavra ela vai transformar. E a questão de deixar a palavra frutificar, nós temos uma palavra que nós vamos receber 10% de Marcolândia, da população de Marcolândia em nossa cidade. E para que nós recebamos esses 2%, nós temos que deixar a palavra frutificar na nossa vida. Nós temos que deixar a palavra frutificar não só em casa, mas onde nós passar, no nosso trabalho. Porque muitas vezes nós sabemos que nós somos falhos no evangelismo. Eu não estou botando defeito no departamento de evangelismo não, viu? Eu estou falando nós, porque não é responsabilidade do departamento de evangelismo, evangelizar. O ministério da reconciliação veio para todos nós. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus, nós fazemos parte do ministério de reconciliação. E muitas vezes nós não saímos para evangelizar, mas o nosso testemunho, por onde nós passamos, na escola ou no trabalho, em casa, ali ele traz pessoas. Muitas vezes você não evangeliza, mas dê o testemunho onde você passar. Porque um bom testemunho, um exemplo aqui, tu tem 50 colegas de trabalho. Um bom testemunho tu pode trazer 5, 2, 3, 4, 5. Mas um mau testemunho tu arrasta tudinho. Não vem nenhum, porque as pessoas, elas não... Aquilo que é de errado é como se fosse mais exposto. Quando nós estamos fazendo algo de errado, principalmente nós que se diz crente, quando nós fazemos algo de errado, é como se aquilo que você fez de correto 10 anos, as pessoas só vão ver aquilo que você fez de errado. Então que nós sejamos exemplo onde nós passar, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa rua, para que nós possamos alcançar esses 10%. E eu creio também que logo, logo nós vamos estar saindo na rua de Marcolândia evangelizando. Nessas serras, em todo canto, nós vamos trazer pessoas. Essa igreja ela vai se tornar cheia. Cheia de pessoas que queiram ouvir a palavra, que queiram praticar a palavra, que queiram permanecer na palavra. Deixa eu ver aqui só um momento. Em Mateus 4:1, fala o seguinte: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou na parte mais alta do templo. E lhe disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos teus anjos a seu respeito,
e com sua mão ele lhe assegurará para que você não tropece. Nós podemos ver aqui que o diabo ele quis colocar em xeque a identidade de Jesus. O diabo ele usava a própria palavra para querer confundir Jesus. Mas Jesus respondia o diabo como? Com a palavra. Jesus sempre respondia ele com a palavra. Por quê? Porque Jesus tinha dentro dele o quê? A palavra. Jesus, ele era a própria palavra. E assim como Jesus tinha convicção da sua identidade, nós devemos saber quem nós somos nele. Quando nós souber quem nós somos em Cristo, não vai ser ensinamento errado, não vai ser doutrinas erradas, não vai ser a doença, não vai ser tristeza, não vai ser a crítica, não vai ser algo que teu irmão falou contra você, que vai te entristecer, não vai ser uma atitude do teu irmão, não, porque você sabe quem você é em Cristo. Você não vai deixar se abater por qualquer coisa. E quem nós somos em Cristo? Nós somos filhos de Deus, nova criatura, nós somos justificados, perdoados, sarados e curados. Nós somos templo do Espírito Santo, nós somos mais que vencedores, nós somos herdeiros de Deus e embaixadores de Cristo. Ei, gente, nós não somos pouca coisa não. Nós não temos que estar chorando, choramingando por qualquer coisa não. Quando o diabo vier com presepada para teu lado, mostra a tua identidade a ele. Pega a tua identidade. Quando tu para numa blitz policial, o que é que tu faz? Tu tira a tua identidade aqui na cara. Então o diabo chegou aqui querendo te tentar, querendo te enfraquecer, querendo te tirar do teu propósito. Ei, mostra a tua identidade a ele. Eu sou filho de Deus. Eu sou templo do Espírito Santo. Eu fui chamado para ser vencedor. Aleluias, glória a Deus. Ei, nós temos que estar convictos da palavra. Ei, para mim estar aqui hoje, vocês não sabem as barreiras que eu enfrentei não essa semana não. Foi barreira. Essa noite, 1h da manhã eu acordei e não dormi mais. E fica aquela perturbação e tentava estudar e a mente trancava. E eu começava a estudar e a mente não absorvia nada. Aí eu disse, rapaz, eu vou ligar para o pastor. Vou dizer, pastor, manda outro cara aqui, que eu não... E a mente fechava mesmo e eu ficava perturbado. Aí como a minha vida é meio corrida, eu acordo todo dia 4h da manhã, 4h30, para poder dar tempo de estudar um pouco, porque é o horário que a mente absorve. Antes de ontem eu já acordei 3h30, 3 horas. Eu não dormo de dia. Aí ontem, 1h da manhã. Aí a pressão aumentou. Eu digo, meu Deus, quando for amanhã eu vou estar lá no culto. O que é que eu vou falar? Porque não vai fluir nada, não vai sair nada. Eu sei que quando foi essa noite, 3h da manhã, eu chamei minha esposa e digo, ei, nós somos filhos de Deus. Deus tem um propósito na nossa vida. Isso aqui é o diabo querendo atrapalhar. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos orar e vamos repreender. Então nós sentamos na cama e tomamos a nossa posição. Nós mostramos a nossa identidade a ele. Ei, tu não vai nos parar não. Ele queria me parar, porque ele sabe do propósito que Deus tem na minha vida. E eu sei. Porque se a gente pensar que o diabo não sabe, ele sabe. E ele queria me parar. Mas eu peguei a minha identidade aqui, estampei aqui e disse aqui a minha identidade. Eu sou filho de Deus. Eu sou vencedor. E eu vou cumprir todos os propósitos que Deus tem na minha vida. Eu vou alcançar pessoas. Aquilo que queima em meu coração, eu vou alcançar. Não vai ser o diabo que vai tirar, não. Amados, essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu quero dizer que primeiramente eu fui edificado. Eu fui edificado. E hoje à tarde eu orei preocupado. Eu disse, Espírito Santo, eu quero uma confirmação. Será eu ir ministrar hoje, eu estou sendo guiado pelo Espírito?
Espírito Santo, eu quero sentir, fala comigo. E eu estava até ouvindo essa música, Oferta Agradável, deitado tentando dormir, não dormia, tentando descochilar um pouco e não cochilava. E na hora que eu falo que eu pego o celular, essa benção aqui de meu cunhado, você é benção, me manda uma mensagem, respondendo exatamente o que eu perguntei ao Espírito Santo. Então eu digo, então eu vou, ninguém vai me parar e vai ser benção, em nome de Jesus. Eu queria saber se tem alguém que ouviu essa palavra, alguém que não é confesso, que não aceitou Jesus ainda. Tem alguém no nosso meio? Todos crentes? Tem alguém precisando de oração por cura? Amados, eu pergunto assim, oração por cura. Eu tenho convicção que Deus tem uma unção de cura na minha vida. Eu não gosto de me intitular. Todo mundo sabe o quanto eu sou cauteloso. Inclusive eu recebi uma palavra no Rema, que eu vendo todo mundo correndo lá e o cara dava carreira que cadeira caía e eu em pé na minha, eu disse, Deus, será se eu estou agindo correto? Todo mundo corre, todo mundo pula e eu sou na minha, tudo que eu vou fazer eu penso 10 vezes antes de fazer. Todo passo que eu vou dar eu primeiro analiso qual é o próximo passo. E eu fiquei me perguntando lá e o mentor chegou na aula de consagração. Eu estava sentado assim e o mentor chegou e olhou para mim. Aí ficou olhando assim, eu digo, fiquei olhando assim para ele voltou. É como se ele estivesse esperando uma confirmação. De repente ele veio novamente e veio a mim e disse, olha, esse cuidado que tu tem é uma unção de zelo que tem na tua vida. É um zelo que tu tem na tua vida. Não se preocupa não. Se alguém corre, se alguém pula, é benção, mas a sua forma de ser é benção também. É a forma que você vai alcançar pessoas com a sua forma de ser. Meus irmãos, minha vida tem sido assim. Eu penso algo e Deus manda alguém e tome. Então eu pergunto se tem alguém que precisa de uma oração por cura. Você pode vir. Eu já fui curado, eu não sei as contas, eu já fui curado vendo anjos chegando no meu quarto e curando de enfermidade, que era enfermidade mesmo, não era só uma dor. O anjo chegou e me curou. Outra vez eu estava com uma gastrite, através de um sonho eu vi um cordeiro branco, um carneiro bem branquinho. E quando eu não comia nada, que aquela dor no estômago tomava de conta. Eu não comia tapioca, não comia pão. E quando foi um dia eu estava deitado e sonhei. Eu à beira de um lago, água clara, e um carneirozinho branco, com pelo puro. Eu nunca tinha visto algo tão alvo como daquele jeito. E eu tinha até acordado e tinha tomado leite com batatinha, não foi isso? Para aliviar a dor. E eu sonho, e naquele sonho ali aparece uma cobra. Quando ela abre a boca para me morder, aquele cordeiro entrou na frente. E ela mordeu o cordeiro. De repente aquele sangue começa a descer no pelozinho alvo do cordeiro e começa a desaparecer. Quando ele desaparece, quando aquele sangue desaparece, a cobra ela morre por si. Eu peguei a cabeça dela e esmaguei. Quando foi no outro dia, eu passei a mão aqui no meu estômago, não tinha nada. Está com mais ou menos uns 8 anos, a 10, eu nunca senti mais nada. Eu tinha outro problema de saúde, que eu ia marcar uma cirurgia. Eu tinha pegado o número do médico em Barbalha e essa doença desapareceu. Para a honra e a glória de Jesus. Então com o passar do tempo, a gente começa começa a entender o propósito de Deus. E a gente entende que quando Deus faz algo por a gente, quando Deus nos abençoa, não é só para a gente. Deus faz aquilo para nós, é para nós fazer por outras pessoas. Aquilo que Deus não dá, não é para nós colocar aqui num depósito e fechar, não.
é para que nós possa alcançar outras pessoas. Pode fluir aquela músicazinha, Lu? Eu vou orar por você, você já tem a palavra. Você sabe que você é sarada e curada. Então é só você crer e a cura vai acontecer. Pai, em nome de Jesus. Pai, Tu fez a Tua filha livre de doença. Tu fez a Tua filha livre de enfermidades, Pai. Tu não fez a Tua filha para sentir dores nem doença, Pai. Se há alguma doença, não é Tua, Pai. Não é Tu quem coloca. Pai, debaixo da autoridade que o Senhor nos delegou, Pai, eu declaro sarada e curada em nome de Jesus. Sarada e curada. Qualquer tipo de enfermidade, qualquer tipo de doença, desapareça agora debaixo da autoridade que o Senhor nos deu. Debaixo da autoridade que o Senhor delegou para nós na cruz. Eu declaro sarada e curada em nome de Jesus. Pai, debaixo da Tua autoridade, Pai. Debaixo da autoridade que o Senhor delegou para nós ali na cruz do Calvário, Pai. Pai, nós repreendemos todo tipo de enfermidade que assola a Tua filha, Pai. Debaixo do Teu nome, Pai. Da autoridade que Tu me deu, Pai. Da unção que está sobre a minha vida, Pai. Eu declaro sarada e curada em nome de Jesus. Mariana, receba a cura. Pode se levar a cura. Porque você está sarada e curada em nome de Jesus. Sarada e curada em nome de Jesus. Pai, debaixo da Tua autoridade, Pai. Qualquer tipo de enfermidade, qualquer tipo de dor, qualquer tipo de doença, Pai, que se afaste agora da vida da Tua filha. Todo espírito de dor, todo espírito de enfermidade, sai agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A senhora quer? A senhora quer? Pronto, a senhora fica aqui. Eu já venho orar para a senhora, tá bom? A senhora pode ficar aqui, tá bom? Pai, debaixo da autoridade que o Senhor nos deu, debaixo da autoridade que o Senhor delegou na nossa vida, Pai, eu declaro a Tua filha sarada e curada, Pai. Pai, nós sabemos que Tu não a fez para sofrer, Tu não a fez para sentir dor. Pai, se ela está sentindo alguma coisa, algum tipo de enfermidade, nós sabemos que não é de Ti. Nós sabemos que não é obra Tua, Pai. Foi debaixo da autoridade do Teu nome, Pai. Eu declaro sarada e curada em nome de Jesus. Irmã senhora, receba a cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sarada e curada. Não vai não, né? A senhora quer aceitar Jesus, né? A senhora quer se reconciliar? Pessoal, hoje quando eu estava orando, uma confirmação que eu pedi ao Senhor, sei que não é muito do nosso ministério estar pedindo confirmação, mas eu orei e pedi, Senhor, hoje eu quero, se tudo que o Senhor já falou para mim, se eu sei que vai acontecer, Pai, mas para que não fique dúvida, que hoje aconteça salvação de alma. E aqui está uma alma se rendendo aos pés de Jesus Cristo. Aleluia. Aqui está uma alma se rendendo aos pés de Jesus. Aleluia. Ei, e está havendo festa no céu agora, né? Porque a palavra diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Aleluia. Aqui está a filha do Senhor que está retornando à casa do Senhor. Ela já foi crente. Eu vou orar por você agora. E você vai fazer parte novamente da família de Deus. Você vai fazer parte novamente daquilo que o Senhor lhe chamou, que é para ser filho.
Pai, nesse momento eu oro pela tua filha, Pai, que está voltando à tua casa, Pai, que está se reconciliando, Pai, que ela viu que não tem como viver longe de Ti, Pai. Pai, nós declaramos ela se firmando, Pai. Nós declaramos ela crescendo na Tua palavra, ela crescendo no Teu amor, Pai. E ela livre de qualquer perseguição, de qualquer tentação. Pai, ela vai crescer e ela vai se firmar, Pai, e ela frutificará, Pai. A palavra vai tomar de conta da vida dela e pessoas vão ser alcançadas, Pai, através da vida dela, Pai. Pai, eu te agradeço por esse momento, em nome de Jesus. Amém. 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 Um abraço. Pessoal do abraço. Pessoal, essa era a palavra que Deus colocou no meu coração. Espero que vocês sejam abençoados. Tenham sido abençoados. Que o primeiro abençoado fui eu. Eu fui bastante edificado. Hoje foi um dia de destravamento para mim. Um dia de confirmação. Obrigado a todos pela presença, pela atenção. Ao meu pastor que está em casa, não pôde vir. Ele está com um pequeno problema de saúde. Mas para Deus não é nada, meu pastor. Eu já declaro sarado e curado. Em nome de Jesus também. Obrigado pela confiança. Amém.